sobre formas de representação política. Então, a gente teve aquela primeira aula, onde eu introduzi a ideia de representatividade e falei um pouco para vocês sobre aquela divisão entre oligarquias, né, entre aristocracias, perdão, e modelos republicanos. Então, falei um pouco sobre a ideia de que uma monarquia seria um governo de uma só pessoa dentro do regime aristocrático e dividir para vocês as formas de governo. Né? E falei também que, por exemplo, um governo de um só dentro de um modelo republicano seria, portanto, uma ditadura. Né? E depois delimitei um pouco sobre como que esses governos podem ser representativos, como que pode essas representações acontecer. Ficou faltando eu diferenciar para vocês um pouco sobre o modelo democrático, da forma como ele foi concebido, que é o modelo democrático na Grécia Antiga. Vocês me desculpem hoje porque eu estou tossindo pra caramba. Eu gastei muito minha voz ontem, de noite, e nesse frio tá ferrando a minha voz. Então, vira e mexe, vou dar umas tossidas aí, mas tomara que não atrapalhe muito. Bom, seja como for, então, a democracia modelada dentro do pensamento grego, né, a gente pode pensar um pouco sobre como que essa democracia funciona. Primeiro, lembrar que o pensamento grego ele é altamente excludente, apesar de a gente pensar na sociedade grega é altamente excludente, apesar de a gente concebê-la como origem da democracia. Então, quando a gente pega o modelo de representação de Atenas, por exemplo, é aquele local onde a gente estuda os principais filósofos, os principais sujeitos que refletiram sobre os modelos representativos, a ideia de verdade, o surgimento desses conceitos de verdade, né, esses caras eles vão ter lá uma forma representativa muito próxima da que a gente vive hoje em dia. Né? Principalmente porque, naquela época, a ideia de que você precisa pensar por si mesmo valia muito dentro desse regime. E pensar por si mesmo, na concepção grega, significaria que você não depende de ninguém para poder pensar por si. Faz algum sentido quando a gente vai pensar hoje em dia esse modelo democrático. Imagina só, imagina que você tem uma séria dívida com fulano de tal. Então eu, Pedro, tenho uma séria dívida com fulano de tal, ou que o Beltrano de tal saiba um grande segredo meu, que se ele revelar, eu perderia toda a minha moral dentro de uma determinada sociedade, ou dentro da minha comunidade política. Beleza? O voto que eu dou como representante do povo, ou representante da população, na Câmara de Oliveira, por exemplo, imagina que eu fosse um vereador, estaria comprometido porque o fulano de tal conhece um grande segredo meu que, se ele revelar, colocaria a pique toda a minha moral dentro da comunidade política onde eu estou. Ou seja, o meu voto não seria em absoluto livre, porque, afinal de contas, eu dependo da aprovação desse cara que guarda esse grande segredo meu, porque se ele revelar isso para a comunidade, é possível que grande parte dos meus eleitores não votariam. Sendo assim, eu não sou um bom vereador, eu não seria um bom prefeito, eu não seria um bom representante público, porque, afinal de contas, dessa minha figura, porque esse grande segredo ele corromperia os meus votos, porque não seriam dados em função do bem comum daquela comunidade, mas sim em razão dos interesses de um indivíduo que detém esse grande segredo. Da mesma forma, se eu tivesse uma enorme dívida com o fulano de tal, ou um dever de respeitar mais a opinião daquele cara, ou a vontade daquele cara, do que votar pelo bem comum do público que eu represento, isso faria com que a minha capacidade de representar o povo se visse comprometida.
Ora, então, esse ponto do debate nos permitiria, então, um diálogo entre o nosso modelo representativo de república e o modelo representativo de república grega. O problema é, na visão grega, alguns dos elementos importantes para participar da discussão na Ágora, lembrando que a Ágora é o espaço democrático grego, não é a polis. A polis, como um todo, possui escravidão, a polis, como um todo, possui desigualdade social, a polis, como um todo, possui desigualdade política entre homens e mulheres, entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas, e por aí vai. Mas dentro da Ágora é onde as pessoas são iguais. Certo? Bom, continuamos a partir daí. Se na Ágora grega, então, eu preciso ter essa liberdade de votar em prol do bem comum, significa, portanto, que eu não posso ser comprometido com ninguém. Imagina que, por exemplo, eu sou um jovem de 20 anos, na Grécia Antiga, claro, você não era tão jovem assim, com 20 anos, mas eu ainda vivo na casa dos meus pais, no caso do meu pai, e eu ainda dependo do dinheiro dele para poder sobreviver. Ou seja, eu não tenho rentabilidade própria para manter a minha própria existência. Por óbvio, na visão grega, por óbvio, eu não poderia ser um representante público porque eu não tenho capacidade de sustentar a mim mesmo, eu não tenho capacidade de me virar sozinho, e o resultado disso é, se eu não tenho capacidade de me virar por mim mesmo, eu tenho um compromisso moral em relação a esse sujeito. Entendeu? Se eu tenho esse compromisso necessário com o meu pai, porque ele me sustenta, e se ele desistir de me sustentar, eu não consigo fazer isso por mim mesmo, o meu voto está condicionado à vontade dele, porque afinal de contas é ele quem me sustenta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu fosse uma mulher no mundo grego, e a figura da mulher no mundo grego em grande parte, claro que tem novas pesquisas hoje falando sobre o papel da mulher, como ele vem sendo revolucionado e tal, mas boa parte das mulheres, via de regra, dependiam do sustento do marido e era reservado a elas o local da oikos, né, da casa. Né? E reservado ao marido o lugar da polis, que é o debate, né, a praça pública, por aí, né, perdão, a cidade. E, portanto, sendo que as mulheres dependiam do sustento dos maridos, também, por óbvio, elas não deveriam falar na Ágora, pois, afinal de contas, o voto delas e a forma delas argumentarem estaria também comprometido pelo fato de que elas dependiam dos seus maridos. Ah, mas e se tiver uma mulher que não depende dos maridos e tal, do marido e tal? Bom, mesmo assim, na visão grega, essa mulher não poderia falar na Ágora, porque lá era um espaço masculino. Então, a gente já vê uma diferença, que infelizmente não é uma diferença tão grande assim, porque as mulheres ainda são pouco representadas na política nacional. Não há, por exemplo, uma representação proporcional ao número de mulheres que existem na nossa população. Né? Elas ainda concorrem com o universo masculino, e o universo masculino ainda ganha boa parte dos votos por conta de um certo machismo que se entranha na nossa sociedade. O resultado disso é a confiabilidade na figura masculina para a política e uma desconfiança da capacidade feminina. Né? Isso é tema para as próximas aulas, né? A ideia de movimentos de minorias e tal, uma coisa que a gente trabalhou um pouco quando falou sobre cultura, mas bom, seja como for, na Ágora grega, essa figura
não poderia falar. No nosso modelo representativo, a mulher pode receber votos, pode se tornar uma representante pública, desde que respeite um certo conjunto de regras que são iguais entre homens e mulheres, porém, ainda assim é difícil que as mulheres entrem no mundo político, a não ser que, sejam levadas a esse mundo político por uma figura masculina, como o marido, que anteriormente era prefeito ou era deputado ou alguma coisa do tipo, ou dois, que seja vista pela comunidade política como necessariamente uma representante do movimento das mulheres, né, do movimento feminista ou algo do tipo. É difícil que uma mulher seja conduzida à política como um indivíduo e não como essa coletividade representativa. Isso pode ser debatido, óbvio, não é. Quando eu digo que é difícil, eu não digo que não exista. E quando eu digo que a mulher que é levada lá como representante do movimento feminista, isso eu não estou dizendo um demérito dessa mulher, não acredito que seja um demérito dela, só estou dizendo que a estrutura social conduziu essa forma de representação. A gente poderia pensar, portanto, sobre esse modelo de dívida, né, onde uma figura que deve muito ao outro não pode, portanto, representar politicamente a polis, porque tem o compromisso do voto com aquela pessoa. Nós poderíamos debater, portanto, elementos como a doação privada de campanha, doação de grandes empresas para as campanhas políticas. Significa, então, que, por exemplo, eu sou uma grande empresa de exploração de madeira, né, ou exploração de gado, de corte, ou alguma coisa do tipo. Eu sou uma grande empresa que representa os interesses desses indivíduos, né, que exploram o gado de corte, que exploram a extração de madeira, por aí vai. Né? Bom, eu financio a campanha, portanto, de um candidato. Será que esse candidato, ao entrar na representatividade pública, ele tem o seu voto livre ou o voto dele está condicionado ao apoio que eu dei a ele? Porque percebo, se o voto dele não tivesse um certo compromisso com o que eu financiei, eu não financiaria. Porém, se o voto dele tem esse compromisso, ele não deveria representar a população publicamente. Porque ele representa os interesses de um pequeno grupo de pessoas que tem dinheiro bastante para financiá-lo. Esse seria um ponto. E, portanto, a doação privada de campanha seria um grande absurdo, porque permite a manipulação do interesse que deixa de ser público e passa a ser o interesse daqueles que financiaram a campanha. Mas, é claro, há um outro lado nessa história. Eu poderia dizer, bom, os candidatos, eles expõem as suas propostas de governo publicamente. E um desses candidatos pode colocar como proposta de governo que ele gostaria muito que as áreas de reserva natural diminuíssem no Brasil, porque isso abriria espaço para o agronegócio. É uma proposta de campanha desse cara. E aí, eu, que sou um grande produtor, né, ou uma grande indústria do agronegócio, eu olho para esse cara e falo, bom, as ideias desse cara me favorecem. As ideias desse cara me representam os meus interesses. E, portanto, eu vou doar boa parte, da campanha dele. Eu vou financiar boa parte da campanha dele. Provavelmente esse cara vai ser melhor financiado do que outros sujeitos.
que não defenderam, por exemplo, o, a abertura das matas, né? Então, a liberação das matas para a produção, para o desmatamento e produção do agronegócio. Bom, ainda assim é injusto? Ainda assim os interesses estão comprometidos? Porque, olha só, se esse cara disse desde o começo da campanha que ele faria, que ele representaria o interesse do agronegócio, e a proposta de governo dele era essa, e havia candidatos que diziam que não, que é o importante deveria ser lutar contra o desmatamento e em prol da preservação da natureza. Entretanto, o candidato do agronegócio recebeu mais financiamentos particulares, porque e isso ele não teve que moldar o seu interesse próprio. Ele realmente acredita que fazendo desta forma, o Brasil ficaria melhor. Será que ainda assim a representatividade pública está comprometida? É uma questão a se levantar. Bom, o problema não estaria nesse candidato defender essa pauta. O problema, de fato, estaria no ponto de que uma determinada indústria tem poder de financiamento suficiente para eleger não apenas esse candidato, mas outros candidatos que defendem o seu interesse e, portanto, é esse alto investimento de uma determinada indústria privada que distorce a representatividade pública na Câmara, no Senado, nas câmaras municipais e por aí vai. Então, o problema não está no fato do candidato defender essas pautas, mas sim na discrepância econômica que separa a capacidade de financiamento de um indivíduo que não é defensor dessas pautas e que vive, portanto, de doações, né, uma ONG, por exemplo, e de uma empresa que vive do agronegócio e é financiada pelos interesses desse agronegócio. Então, essa diferença econômica é um problema representativo. Né? Bom, a gente pode imaginar essa saída para essa questão. O problema não está especificamente nas pautas defendidas por cada candidato, mas sim na capacidade que cada grupo tem de financiar esses candidatos. Isso tornaria, portanto, a disputa injusta, pois, afinal de contas, uma campanha teria que ser feita gastando 10 mil reais e a outra campanha poderia ser feita gastando 2 milhões de reais. E, portanto, o que definiria a votação naquele candidato não seria especificamente a sua capacidade de defender pautas populares, mas sim a capacidade da mídia por trás desse sujeito promovê-lo ao ponto de as suas pautas se tornarem populares, a sua figura se tornar popular. Né? Esse é um ponto importante dentro do modelo de representação pública. Né? E aí, claro, vocês poderiam dizer, tudo bem, entretanto, a campanha do atual presidente da República foi feita via internet com um gasto muito mais baixo do que o da maioria dos demais candidatos. Então, talvez as mídias sociais estejam diminuindo o valor necessário para que a representatividade pública se permita representada nessas mídias. Resultado, com as mídias sociais se alastrando, o resultado é que o valor da campanha diminui.
se o valor da campanha diminui, teoricamente, a democratização das campanhas amplia-se. Porque, afinal de contas, agora, uma campanha política para vereador, para senador, para o que seja, pode ser feita por um valor mais baixo do que o que era investido anteriormente. Com campanhas de TV, com campanhas de panfletagem, por aí vai. Porque hoje a mídia social nos permite um alastramento de informações maior. Obviamente que essas mídias sociais possuem outros problemas que talvez nós ainda não tenhamos descoberto e que justamente por isso, ou que recém descobrimos, e que justamente por isso acarreta novos problemas de representatividade. Como, por exemplo, a facilidade na difusão de notícias falsas, fake news, ou a manipulação midiática sem controle a partir de campanhas de WhatsApp ou de robôs que replicam tweets ou que replicam postagens no Instagram, no Facebook ou no Twitter, né? Ou no próprio WhatsApp, e replicando essas postagens fazem com que ela pareça popular. Fazem com que uma determinada hashtag se torne cada vez mais popular. E aí entra uma questão importante, né? Só para exemplificar isso para vocês, né? Em 2014, 2012, uma coisa assim, né? O Cid do site, o Cid Cidoso, né, do site Não Salvo, ele fez um desafio, né? O desafio aceito número 6, matar o seu barriga no encontro nerd que teve aqui no Brasil. Né? Matar o seu barriga? Como assim? Bom, o que ele fez? Ele estava dando uma palestra para 100 pessoas na sala. E aí ele falou, olha, quer saber? Vamos fazer esse desafio. Vamos matar o seu barriga agora. Ele entrou no site da Wikipédia, trocou a data de morte do seu barriga para o dia que ele estava dando a palestra, e pediu que todas as pessoas que estavam lá, 100 pessoas que estavam assistindo a palestra, retweetassem um tweet que ele ia postar agora, e o tweet era "Hipe seu barriga". E o site da Wikipédia, um print do site da Wikipédia com a data alterada e o link. Né? E, claro, pediu para que ninguém alterasse de novo a data, para não atrapalhar a brincadeira. Ótimo. As 100 pessoas fizeram esse retweet, retweetaram nas próprias contas. Em menos de 5 minutos, e isso foi feito um cálculo, né? Teve uma agência que acompanhou, de audição de dados, que acompanhou essa experiência. Em menos de 5 minutos, o tweet do Cid estava com mais de 6 mil compartilhamentos. Em menos de 15 minutos, ele estava com mais de 20 mil compartilhamentos. Em 1 hora, ele era trend topic brasileiro no Twitter. E depois de 6 horas, ele era trend topic mundial. O hashtag Hipe seu barriga era trend topic mundial. 12 horas depois, as TVs começaram a dar a notícia de que o seu barriga tinha morrido. 2 dias depois, o ator que faz o seu barriga teve que vir diante da TV para avisar, olha, gente, eu não morri, com o jornal do dia, para as pessoas acreditarem. Tamanha a capacidade de difusão desses dados através do Twitter há alguns anos atrás. Imagina, portanto, isso hoje em dia. Imagina isso programado para que
a notícia impacte você e mude a sua opinião, ou faça com que você acredite que um determinado candidato tem propostas que você compartilha. Ou seja, eu posso selecionar o meu grupo de interesse. Então, quem gosta das minhas propostas? O candidato X. Perdão, as pessoas X, os eleitores X. Quem não gosta? Os eleitores Y. Eu sou capaz de criar propostas que pareçam boas para os eleitores Y e retweetar, né, essas propostas apenas para esses eleitores, fazendo com que eles se aproximem das minhas propostas, enquanto outras propostas são retweetadas para os eleitores X. Mas você poderia dizer, ora, Pedro, mas evidentemente, quando o eleitor X ver as propostas que você tweetou para o eleitor Y, vai dar conflito. Primeiro, são muito poucos os que veem as propostas do outro lado, porque as bolhas midiáticas em que nós vivemos conduzem à falta de diálogo entre essas bolhas de pensamento midiático. Segundo, se isso acontecer, da forma como a imprensa vem sendo tratada e pensada hoje em dia, se eu disser que são fake news ao meu respeito, muito provavelmente essas ideias vão ser quase que automaticamente descartadas pelas pessoas que não gostem delas. Porque o que define se nós acreditamos ou não numa determinada notícia é a nossa relação com o sujeito que a propagou. E, portanto, se eu sou um sujeito que tem críticas ao atual presidente da República, qualquer notícia que viesse boa sobre esse personagem, qualquer atitude que eu consideraria boa e venha desse indivíduo, é quase que automaticamente descartada por mim como mentira ou como, poxa, deve ter uma pegadinha aí, o que é que eu não estou entendendo nisso, né? Enquanto notícias que falem mal dessa personagem, eu automaticamente aceito. Ao contrário, se eu gosto da figura do presidente da República, qualquer notícia que venha falando mal dessa figura, eu automaticamente descarto, eu tendo a não acreditar, justamente porque essas bolhas midiáticas promovem essa separação. Né? O fenômeno das fake news é um fenômeno novo e que, de certo modo, impacta profundamente, e nós não temos ainda a dimensão correta de qual é essa profundidade, porque a mídia que mais impacta hoje em dia é o WhatsApp, e o WhatsApp não tem, ou não tinha pelo menos, o compromisso de guardar essas informações. Ao contrário, ele se vende como uma mídia encriptada, que não vai e nem pode expor aquilo que é dito pelos clientes. Quando eu digo não pode, significa que o WhatsApp não guarda o que ele próprio transmite. E, portanto, se quiserem, ou se o governo quiser invadir a central do WhatsApp no Brasil ou em qualquer outro lugar e pegar os HDs que fazem com que o WhatsApp funcione, não vai ter ali a troca de mensagens dos clientes. Isso era verdade até pouco tempo atrás, e hoje no Brasil a gente já tem algumas regras de que mensagens do WhatsApp que forem vistas por mais de 1.000 pessoas devem ser guardadas por um certo período de tempo, porque elas podem ser alvo de inquérito de fake news ou alguma coisa do tipo. Né? Isso leva a uma outra discussão sobre se é lícito ou ilícito o armazenamento dessa informação por parte da empresa e, posteriormente, os perigos que isso representa para a nossa democracia representativa,
porque, afinal de contas, agora é possível observar melhor esses indivíduos que participam desse debate público, né? Eu queria bastante seguir os slides que eu fiz, mas eu acabei me alongando nesse tema. Eu não vou seguir, eu só vou continuar um pouco a falar deles. Bom, então, esse fenômeno das fake news, né, tem uma figura interessante, né, que é na Grécia Antiga, que também ajuda a entender as fake news, né, que é o Teoros. O Teoros, ele tinha uma função dentro da Ágora que era de conferir as notícias. Então, por exemplo, se um sujeito chega e diz alguma coisa do fulano, eu poderia chegar e falar, olha, fulano de tal mentiu ao fazer isso, 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 isso e aquilo. Ou Beltrano de tal não é honesto porque ele faz isso, isso, isso e aquilo. Qualquer coisa que fosse posta em debate não deveria ser votada na mesma hora, mas essa figura do Teoros, ele deveria conferir essa notícia dentro da cidade, para ver se aquilo era verdade ou não, porque essa mentira não deveria influenciar na votação dos membros da polis, né? Lá dentro da Ágora, os membros da polis não deveriam ser influenciados por isso, né? Bom, então eu falei um pouco sobre a diferença entre o modelo representativo grego, né, principalmente a ideia democrática grega e a ideia democrática contemporânea, e falamos um pouco sobre esses novos fenômenos que são próprios da nossa comunidade. Muitas vezes, nós temos o péssimo hábito de tentar encontrar as respostas para os nossos problemas no passado, como se o passado fosse um livro aberto onde todos esses problemas teriam resposta. Quando, de fato, os gregos, mesmo lidando com o problema das fake news, né, das notícias falsas, com esse personagem que eu contei para vocês, ainda assim, obviamente não lidavam com o problema das redes sociais midiáticas, como a gente lida com o WhatsApp, o Facebook, né? Então, a ideia de conseguir manipular essa representatividade ela é importante. Qual seria, portanto, o melhor modelo? Será que um bom modelo seria o que foi votado pelo Congresso atualmente? Nós já temos o fundão eleitoral e esse fundo eleitoral garante verba equidistante para os partidos, dada a sua representação nas eleições anteriores. Então, por exemplo, se um partido tem muita representação, ele ganha mais verba do que um partido que tem menos representação. Mas, claro, você poderia me dizer, não, Pedro, o partido que tem menos representação deveria ganhar mais verba. Porque se o partido que tem mais representação é mais conhecido, o partido que nós precisamos conhecer é aquele que ainda não tem tantos representantes. E, portanto, se o Democratas, eu não sei isso de cabeça, mas se o Democratas é o partido com menos pessoas na Câmara e o PT é o partido com mais pessoas na Câmara, o PT deveria ganhar menos verba do que o Democratas, porque, afinal de contas, o Democratas não é tão conhecido quanto o PT, né? E o trabalho de fazer com que os candidatos sejam conhecidos é muito menor por parte do PT do que por parte do Democratas, né? Portanto, eles mereceriam ganhar mais verba, mais tempo de TV, porque é eles que nós precisamos conhecer, enquanto os outros a gente já conhece, né? Então, são várias formas de definir essa representação, essa divisão do dinheiro, essa divisão midiática, né? E eu não estou, obviamente, aqui para trazer respostas prontas para vocês, mas sim para incentivar vocês a refletirem sobre esse tema, né? Então, por hoje, galera, a nossa aula vai ser isso. Como eu disse, a minha intenção era me aprofundar nas ideias dos sistemas políticos e representação. Eu queria bastante falar sobre a Revolução Francesa, como ele impactou nesse modelo político,
achatamento do espaço público, por aí vai. Mas eu acabei falando bastante para vocês sobre essas mudanças teóricas que aconteceram e eu acho que é um tema pertinente para a nossa aula de hoje, certo? Um grande abraço, pessoal. Até mais.